Olá, eu me chamo Lara e hoje, nesse sexto seminário de artes digitais, eu vou apresentar a comunicação oral intitulada Yamanashi, Oshinashi e Minashi. Autoria feminina em fanfictions do gênero Boys Love. Primeiramente, é preciso apresentar alguns conceitos introdutórios acerca desse título. Primeiramente, Boys Love, ou simplesmente BL, é um termo guarda-chuva dado para toda e qualquer produção midiática japonesa direcionada ao público feminino e que seja focada no relacionamento entre dois homens. Ao passo que yaoi é um termo mais antigo, proveniente justamente da expressão que dá título a essa comunicação, e pode ser traduzido como sem resolução, sem clímax, sem sentido. Nessa época, quando surgiu, o yaoi foi cunhado para especificar doujinshis, ou seja, mangás independentes de baixa qualidade, com enredos que se limitavam ao conteúdo homoerótico sem grande desenvolvimento das narrativas. Entretanto, hoje em dia é uma palavra que já não tem a mesma carga semântica negativa. Frequentemente, yaoi e BL vão ser tratados como sinônimos, dependendo de onde se fala. Para o Ocidente, yaoi passou a ser sinônimo equivalente àquilo que o BL significa para o Japão. Então, nós falamos yaoi como se fosse sinônimo de BL. Trata-se, portanto, de uma apropriação da cultura oriental que foi fortalecida pela chegada de mangás e animes aqui, como Defende Ortiz no ano de 2000, e é um fio, um gênero dentro dos mangás de estilo shoujo, que são escritos por mulheres para serem consumidos por mulheres. Esses mangás ficaram mais conhecidos entre os anos de 70 e 80 aqui, e o marco definitivo do yaoi como um produto de larga distribuição comercial foi no ano de 1978, através do lançamento da revista June. De acordo com Aranha 2010, esta publicação se preocupou com a consolidação da estética de histórias focadas na homossexualidade masculina para um público feminino. No Ocidente, nós também temos um estilo muito parecido, que é o slash, que se popularizou com o boom da ficção científica e de Jornada nas Estrelas. É um tipo de fanfiction também escrito por mulheres, na maioria das vezes, mas os fãs de mangá e anime vão preferir essas versões japonesas dos termos que eu já explicitei. Então, nós vamos utilizar as versões também japonesas desses termos. De acordo com Silva, apesar do Japão ser uma nação bastante conservadora, esse tipo de conteúdo não assombra nem surpreende essa tradicionalista audiência. Murasaki Shikibu, uma nobre dama de companhia do início do período Heian, que é escritora do clássico romance Contos de Genji no século XI, escreveu sobre seu herói envolvendo em um relacionamento com outro homem, e também eram comuns histórias entre monges budistas da era feudal, entre samurais também, e não raramente existiam romances entre os atores de teatro kabuki. E tudo isso contribuiu para uma larga tradição de romances masculinos e para a fascinação e culto pela androginia. Então, o yaoi ele vai provar o papel ativo das mulheres na construção de sua sexualidade, na resistência ao papel passivo que as representações heterossexuais lhes tentam impor e nas suas capacidades de encarar os homens como objetos sexuais, como defende Monteiro e Augusta, 2012. Lopes Rodrigues e Rubi Hernandes, também, um estudo de 2012, ao abordar as principais temáticas e cenas constantes nesse gênero, eles percebem que as cenas de violação se dão através de uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que existe a rejeição diante da humilhação de se estar nessa situação, existe uma metamorfose em deleite. O personagem abusado acaba experimentando prazer a partir da dor. E Zangelin, em 2009, afirma e reconhece que estupro é uma prática socialmente inaceitável, só que quando ela é transposta e utilizada como um dispositivo narrativo, ela serve para gerar angústia e tecer a complexidade da tensão entre coerção e amor, além de explorar a luta das personagens para chegarem em consenso sobre a natureza de seus sentimentos. E por isso, alguns estereótipos e características se estabelecem no yaoi. A exemplo dos estereótipos de Semi e Yuki.
que são termos retirados do contexto das artes marciais. Semi significa atacar e uke receber. E é mais ou menos isso. O Semi é um personagem masculino ativo, mais velho, e o Uke é um personagem mais jovem, andrógeno e passivo. Alguns yaois que estão tentando desconstruir essas características mais consolidadas também utilizam o Seki, que é uma junção de Semi e Uke, e é uma personagem que alterna de função sexual dependendo do parceiro. Em um estudo feito também para tentar entender o que motiva as fãs de yaoi a consumirem esse material, foram elencadas 10 principais motivações das fujoshis. Fujoshis são as fãs, é uma palavra que traduzida literalmente significa garota podre, e também foi um termo cunhado de uma maneira negativa e pejorativa, e hoje em dia também já perdeu esse peso semântico. Entre as 10 motivações, a primeira foi de um amor puro sem gênero, em que as fãs acreditam que é uma expressão independente de expectativas sociais. A segunda razão é uma atitude pró-gay, que leva a uma naturalização da homoafetividade. Já a terceira razão foi a de identificação. Através dessa leitura e desse consumo, as fãs passaram por um processo de autoconhecimento profundo sobre o que nutrem como desejos sexuais. O quarto motivo apontado foi o uso de elementos melodramáticos e emocionais, a carga de conteúdo forte, uma narrativa intensa. E enquanto o quinto motivo foi o desinteresse pelo shoujo padrão heteronormativo, porque, de acordo com as fãs, são muito superficiais e muito unidimensionais. Além disso, aponta-se que o gênero está próximo dos gostos e dos pontos de vista das fãs, que anseiam por um produto erótico feito por e para mulheres. A sétima razão é o escapismo, a imaginação e o esquecimento da vida real. Para as fãs de mangá e anime, elas também apontaram que existe uma apreciação da estética dos traços característicos desse tipo de mangá. A nona razão foi o entretenimento e a diversão, e a décima motivação foi que as fãs assumiram que consideram o material excitante. Silva, 2018, então conclui que o yaoi em sua temática não aborda a homossexualidade masculina real, e sim uma representação de relacionamento homoafetivo através do imaginário feminino. Por se tratar de uma representação e não da realidade, este casal homoafetivo possui todas as características de um casal heteronormativo, porém usando o invólucro e uma cápsula de aparência masculina, uma vez que temos corpos masculinos performando como mulheres dentro da narrativa. Logo, percebe-se que assim, não é possível tentar unificar todos os estímulos de produção dessas narrativas, porque o fandom é plural e há tanto fics que desconstroem o yaoi tradicional, quanto aqueles que mantêm e reproduzem a heteronormatividade. Então é preciso acompanhar a complexidade das motivações, subjetividades, particularidades, significações, nuances e até mesmo contradições dessa reescritura. O yaoi é um escapismo, é uma insatisfação com os papéis tradicionais de gênero, entretanto, também igualam as relações de dominação e poder e apresentam personagens masculinos idealizados com alma feminina, como diz Fujimoto, citado por Zilla e Demetrius, 2017. Por que essas reflexões são importantes? A priori, para compreender como se constitui a audiência que consome esse material, além de proporcionar possibilidades de análise a respeito da construção das comunidades virtuais que se constroem ao redor disso, que dividem esses interesses em comum e produzem boa parte dos textos das plataformas de autopublicação, como Wattpad, Archive Our Own, Spirit, Unaya. Então são muitos lugares em que esse tipo de literatura se propaga e prolifera. E é isso, essas são as minhas referências e muito obrigada.